A partir de agora, Jovem RP Especial, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Boa noite, ouvintes da Jovem RP, como vocês estão? Aqui é a Larissa Costa e hoje a nossa edição é especial de conscientização do autismo, né? Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data ela foi criada em 2017 pela Organização das Nações Unidas para informar as pessoas sobre o assunto e também reduzir preconceito, a discriminação. E para falar sobre esse assunto, aqui na Jovem RP, estamos com 3 mulheres, né, que convivem com, ou conviveram com o espectro, e uma delas é a Elizabeth Fernandes. Ela é psicóloga, pós-graduada em Educação Especial. Ela é mestre em Distúrbios do Desenvolvimento e coordenadora aqui da Unidade de Atendimento a Pessoas com Autismo da Praesp. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Posso chamar assim, Beth? Sim, Larissa, pode me chamar de Beth. Então, Boa tá noite bom. a todos. Espero trazer bastante informação a respeito de conscientização e que as pessoas realmente divulguem para que realmente seja tomadas as medidas corretas. Isso aí. Tá certo? A gente também está aqui com a Gabriela. A Gabi, ela é mãe do William, de 7 aninhos, e ele tem autismo, né, Gabi? Exatamente. Uma boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouco a causa para a gente tentar ajudar de alguma forma, né? Isso aí. A ideia, inclusive, foi da Gabi de gerar todo esse encontro, de falar sobre o assunto. A gente agradece a sugestão e a gente espera fazer também um bom trabalho de conscientização. E também estamos aqui com a Cristina. Ela é professora do ensino público, trabalhou e trabalha com alunos autistas, né, Cristina? Tudo bem? É isso mesmo. Boa noite a todos. Tudo bem. Então tá bom. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo. E para começar a entender o que é o autismo, gostaria, Beth, que você explicasse para os nossos ouvintes o que é o autismo, como identificar o autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Antigamente, em outras classificações, né, eram colocadas como transtornos globais do desenvolvimento, mas hoje em dia é entendido como um espectro, transtorno do espectro, porque pega tanto do autismo mais leve até o autismo severo, né? O espectro autista, ele vem de dificuldades específicas dessa criança, né? E o diagnóstico dessa criança são de manifestações comportamentais. Então, realmente não tem um exame específico, né? A criança, ela provém essa disfunção de uma série de coisas, né, do desenvolvimento neurobiológico, onde há disfunções de uma série de informações que a criança processa, e você verifica que a criança ela tem um comportamento diferenciado. É um comportamento que externaliza atitudes, dificuldade de olhar na pessoa, dificuldade de prestar atenção no que está ocorrendo. Eles prestam atenção em algumas dificuldades específicas de quando eles estão brincando com algum brinquedo de interesse, mas o brincar desde cedo de forma disfuncional. Tem dificuldade de olhar nos olhos, tem dificuldade de, quando você chama, ele não atende. Então, isso é um fato importante para estar ressaltando, né? Porque os pais já precisam ficar atentos, porque pode não ser surdez, né? Pode ser realmente autismo. Então, os pais têm que ficar bem alerta no comportamento. Esse transtorno do neurodesenvolvimento afeta todo o processamento da criança, ter dificuldades de compreensão e externalizar essa compreensão. Por vezes ela entende tudo o que ocorre no meio, mas ela tem dificuldade de externalizar, de elaborar e externalizar o que ela pretende. Então, muitas pessoas acham que as crianças com autismo têm birra, têm comportamento desviante, né? Mas esses comportamentos é uma forma de comunicação. Então, eles sofrem muito para expressar o que quer, e aí expressa de forma errônea, né? Errônea no sentido social. Geralmente as pessoas não entendem, né? Isso. E aí é importante entender o que a criança quer, o que ela está perguntando. Às vezes ela não se faz compreensível quando tem comunicação verbal. Então é uma série de transtornos comportamentais que são manifestados e as pessoas têm que buscar rapidinho uma intervenção precoce.
Entendi. Cristina, quando que você começou a ter contato, né, a ser professora de crianças autistas? A partir de 2012, eu tive o primeiro contato com um aluno com autismo severo, né? Então, foi um ano assim muito complicado e conseguimos, pode falar a verdade, quase nada com ele, né? Porque a intervenção da mãe também era dedicada, mas só que ela tinha resistência na medicação. E sem uma medicação, olha, foi inviável trabalhar com ele. Ele era agressivo, ele batia nas crianças, ele derrubava tudo que tinha pela mesa, ele saía derrubando tudo que tinha na mesa das crianças. Ele puxava o nosso cabelo, ele puxava o cabelo da professora, dos amigos, né? Na nossa sala de recurso, ele virava o que tinha, ele virava a televisão, rádio. Então, foi muito tenso, né? E depois, em 2014, 15, 16, também que eu fiquei na sala de recursos, mas aí eu já não tinha esse tipo de autista. Então, tinha um outro com mais leve, mas também ele não prendia a atenção, né? Era assim mesmo que nem a Beth está falando. Era muito difícil a conversa com ele, porque eu só conseguia um contato com ele me fazendo de personagem. Então, dessa forma, eu conseguia trabalhar com ele. Então, eu conseguia buscar o que ele estava precisando em sala de aula, mas em formato de personagem. Eu fazia um personagem, eu conversava, eu fazia voz, essa linha de personagem, e aí ele conversava comigo. E isso você acabou descobrindo sozinha, esse formato de trabalhar com ele? De trabalhar, sim. Porque a gente tem que... É que nem a Beth sabe muito bem, a gente não tem uma forma, a gente tem que ir buscando. E muitas vezes eles vão mostrando pra gente a melhor maneira, o melhor caminho da gente seguir com eles, né? Não falando, em atitudes mesmo, né? E aí quando eu parava, porque eu cansava, né? Nossa, às vezes era 1 hora ali falando de personagem. Aí eu parava e ele falava, amigo, fala comigo. Amigo, fala comigo. Aí eu, vamos lá, amigo, né? Vamos conversar então, vamos brincar. Aí ele entrava nesse esquema e a gente conseguia. Mas era assim, exaustivo, porque era só em forma de personagem. E aí trazia bonequinhos, e aí a gente trabalhava matemática, a gente trabalhava um português, um jogo, mas eu, o personagem, e ele ali, a criança, a gente conseguia interagir. Era muito interessante. Era interessante. A Cristina fez algo, né, intuitivo, mas que nós utilizamos, né, como psicóloga, e a gente faz acompanhamento lá na Praesp com os professores, a análise do comportamento, né? Então, tem os métodos comportamentais, onde a gente observa o comportamento, vê o que é reforçador. Então, ela vê o personagem como um reforçador, e aí desenvolveu esse personagem para poder trabalhar todos os recursos. E é bem isso mesmo, você tem que buscar um personagem, ou você tem que buscar algo que a criança goste como reforçador para poder trabalhar todas as matérias, português, matemática, ciências, história, né? É interessante. Mas é difícil. Agora, uma coisa que eu acho extremamente importante que ela comentou é que as pessoas não falam do autismo severo, né? As pessoas conhecem o autismo bonito da TV, mas o autismo severo é muito difícil de lidar, mas tem meios e formas, né? E eu acho que realmente a gente tem que ir em busca de se especializar para entender esse autismo severo e verificar qual a melhor forma de lidar com essa criança que tem o autismo, né? O autismo severo, porque o leve até é possível contatuar e entender, ele tem uma fala meio pragmática. Existe então uma forma de se comunicar mais fácil. Isso. Assim, né? Agora os severos são mais difíceis e a TV não mostra. Entendi. Né? E nós temos 75% das crianças com autismo têm deficiência intelectual. Isso são feitos estudos, né? Lá no Mackenzie também se faz esses estudos. Na Praesp nós estamos sempre acompanhando, né? Toda a parte universitária, e sabem que 75% das crianças têm deficiência intelectual, e com deficiência intelectual ainda fica mais difícil fazer a intervenção. Por isso que nós sempre capacitamos, especializamos as pessoas para poder fazer uma intervenção bem feita
E mostrar, né, Larissa, o autismo que ninguém quer ver, né? Mostrar que ele existe, né? Ele existe em grande quantidade e as pessoas precisam saber lidar com isso, e né? desde pequenininho eles podem manifestar uma série de comportamentos e a família fica perdida. Mas tem solução. Eu tenho certeza que tem solução, porque aqui nós temos 150 crianças com autismo, né? Nós atendemos o grande ABCDM e essas intervenções são eficazes porque eu tenho um centro de atendimento, uma unidade de atendimento com transtorno do espectro de forma equilibrada. Muito bem. E não assim, desmerecendo as crianças e nem desanimando as mães. Mas eu escutava muitas vezes, nossa, se ele for autista, ele é um gênio. Então, romantizando, né? Isso. O Messi, ele tem autismo. Outras personalidades bem conhecidas têm autismo. Então, a mãe se agarra em qualquer possibilidade em que ela seja fantástica a experiência, né? Então, ela demora também a buscar um atendimento, porque, então o Messi dá aquela envaidecida, eu queria justamente sabe? que você falasse um pouco sobre isso, Gabi. Como é que foi esse processo de você entender que o seu filho era autista? Gostaria também de saber da Cris, que aqui estamos com mãe e filha, né? Se uma coisa auxiliou a outra. O que acontece? A princípio, foi o que a Beth comentou, é uma situação extremamente complicada porque você se sente perdida. Porque são comportamentos em que crianças muito pequenas podem apresentar. Só que eles estavam reunidos. Por exemplo, a Crise, ela parece uma birra, né? Outras coisas, por exemplo, ele queria mamar sem parar. Muitas mães dizem que seus filhos são assim. Não, o menino é assim mesmo. Então a gente se confunde essa compulsão alimentar por uma coisa de um menino que está em crescimento. Entendi. E era exaustivo. Aí hoje em dia eu vejo que era uma compulsão, né? Ele não parava, ele queria a todo instante. Entendi. Não, o menino é assim mesmo, né? Então a gente não quer detectar, não quer ver o seu bebezinho, ver que o seu filhinho, né? Existe uma resistência muito grande, sim. E é uma surpresa muito grande, porque, por exemplo, o Down ou os outros tipos de deficiência, eles são facilmente detectados. O autismo é totalmente comportamental. Então, se você vai ter um filhinho com uma síndrome de Down, microcefalia, entre outras, vamos dizer que você já nasce... já identifica preparado, na hora, assim, né? Você já está preparada para a situação. Agora, isso você vai percebendo durante os meses, durante os primeiros anos. Então, isso te choca, sabe? Não existe uma característica visível. Você não bate o olho, é um autista. É um processo mesmo de identificação. Exatamente. E muito perturbador, porque você começa a se achar impotente como mãe. Por exemplo, quando ele tinha crises diárias, 4, 5 por dia, eu me achava um fracasso como mãe, que eu não conseguia educar o meu filho. Que as outras crianças não se comportavam daquela maneira. Eu é que estava errada. Entendi. Então você desvia o seu olhar. Não é um problema que ele tem. Eu é que não sou o suficiente, entende? Então, por isso também a importância desse programa para alertar as mães. Olha, não é você o problema. Começa a enxergar de uma outra forma. E nesse processo que você está falando, eu imagino que seja muito difícil você tentar encontrar soluções sozinha, né? Então, você teve que procurar, sei lá, ajuda psicológica, alguma coisa nesse sentido? Sim, só que foi bem mais tardio, sabe? Porque eu mesma comecei a desenvolver certos comportamentos em mim também. Até preventivos. Eu comecei a ter medo das reações dele, então eu comecei também a me enclausurar muito, a me fechar muito, sabe? Eu sinto assim, que a minha mãe, os familiares tentavam chegar até mim, só que eu bloqueava esse contato. Porque a gente não quer aceitar, a gente fecha, né? E uma coisa leva a outra, é isso que você falou, né? Exatamente. Você achava que a culpa era sua e que, consequentemente, às vezes vocês não deveriam ter contato, porque, sei lá, tinha alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido. Aí eu não queria, eu tinha um comportamento real de que as pessoas, assim, tivessem até pouco contato comigo e com ele, pra ninguém ver o meu fracasso como ser humano, como mãe, falida. Entendi. É a verdade. Então a mãe, ela vai juntando esse tipo de
de informação, de proteção. Ela começa a se proteger. E do contrário, ela tem que se abrir. Olha, eu estou precisando de ajuda. Olha, isso não está certo. Reconhecer mesmo, né? Reconhecer que é uma situação que você não sabe lidar e que você precisa de apoio, né? De suporte. Existe esse apoio, existe esse suporte. Né? Exatamente. E tem o lado emocional da mãe, que se ela aceitar, ela está aceitando uma mudança da própria vida. Porque a mãe continua com os sonhos dela. E se ela aceitar, meu filho é especial, a minha vida toda vai mudar, é quebrar um muro muito grande que ela estava erguendo, sabe? E autismo, né? É como ela falou, autismo não tem fisionomia, não tem cara, né? As outras síndromes até têm o fenótipo, né? As características físicas, mas autismo não tem cara. E aí ela se pergunta, mas meu filho tem uma fisionomia normal, né? Ele vai desenvolver uma hora, vai dar o clique, né? E vai melhorar. Isso é um momento. Então, ela não procura o tratamento porque ela não quer acreditar naquilo, porque o autismo não tem cara. E aí, quando se depara realmente com a dificuldade, meu filho já está com 2 anos e não fala. Então, aí você fala, bom, agora eu tenho que procurar ajuda profissional, né? Isso tem que realmente se abrir, e quanto antes você se abre, melhor para a conscientização e melhor para o tratamento, melhor para o desenvolvimento global da criança, né? Então, quando a mãe realmente está disposta, é maravilhoso, e a gente faz uma intervenção precoce, isso melhora muito a criança. Legal. E como que foi esse processo para você também, né, Cris? Quando você teve contato com esses alunos autistas, foi antes ou depois de entender que o William também estava nesse aspecto? Foi antes. Exatamente isso que ajudou eu ver que tinha alguma coisinha errada ali nele, né? Então, eu ia visitá-lo, e aí ele ficava de olhos fechados, ele tinha 2 aninhos, ele ficava de olhos fechados, chorando. Ou então, não abria, eu falava pro meu marido, vamos embora, para ele poder abrir os olhos. A gente ficava meia hora. O dia inteiro. O tempo que ficasse ali, ele ficava com os olhos fechados, né? Então, mas aí como que eu ia chegar até ela, né? A gente vai fazendo aquela coisinha lá pelas bordas, né? Devagarinho. Uma cutucadinha aqui, outra ali, mas a gente não pode falar, né? Então, mas graças a Deus, até que ela conscientizou rápido, né? Então, por isso, eu acho que esse resultado bom do William hoje em dia, né? Mas tem muitas, que nem eu convivo com as crianças, né? Com essas situações, a gente vê que é complicado. As mães são sofredoras e as crianças estão ali com 10 anos, ali sem um laudo, sem uma busca. E falando que tá tudo bem, né? E aí, todo mundo sofre. E aí acaba indo para a sala de aula, né? Quem tem que cuidar é um professor que nem sempre está preparado para esse tipo de situação, que infelizmente a gente sabe que às vezes que é o que acontece, né? Apesar de, como você mesma tinha comentado antes do programa comigo, né? Existe uma lei, né? Que solicita professores auxiliares, né, na sala de aula para esse tipo de situação. Sim, é um direito, né? Da inclusão é o direito que ele tem uma pessoa ali apoiando o desenvolvimento dele, né? E essa lei tem que fazer valer. Então, as mães realmente têm que ir em busca e fazer valer. Só que eu ainda questiono essas intervenções, porque às vezes uma auxiliar, ela não tem a especialização. É muito difícil, né? Verdade. Eu sempre falo, se você tem um problema cardíaco, você vai buscar um cardiologista. Então, se você tem um problema com uma criança autista, você tem que buscar especialistas realmente para poder ajudar, porque aí fica muito no casual, né? Não que as pessoas têm muita boa vontade, professora, auxiliar, mas tem que buscar técnicas, não tem jeito. Ou seja, hoje o que acontece é que, apesar de ter espaço, né, para as professoras auxiliares, nem sempre essas professoras entendem realmente o que é essa situação. Não, eles entendem como birra mesmo. Isso. Eles não estão capacitados, né? E mesmo capacitados, eles teriam que estar sempre revendo isso, porque o autista, como eu disse, ele não tem uma fisionomia, não tem cara, não tem gestos, é muito oscilante, vai desde o leve ao severo. Cada caso é um caso, né? E aí as professoras não conseguem entender a especificidade, né? Então, eu acho que a gente tem que ir em foco, né, em loco, realmente, para poder ajudar e ajudar de maneira eficaz.
Certo. Né? Eu acho que tem que se unir lá na associação, quando a gente trabalha a saúde, educação e assistência social, é o perfeito, né? Porque a saúde, ela está disposta aí, e nós temos que manter no Sistema Único de Saúde o trabalho com os profissionais, porque o psicólogo, por exemplo, vai entender muito bem de comportamento e vai dar um apoio a esse professor. A fonoaudióloga desenvolvendo a fala dessa criança. Então, são profissionais, né, que de maneira dividida, mas que depois, se a gente fizer o trabalho interdisciplinar, ajuda demais a criança a se encontrar e viver plenamente, né? Um outro aspecto que eu gostaria de tratar aqui é o ambiente familiar, né? Que a gente falou muito de mães cuidando de seus filhos, né? E aí eu gostaria de puxar primeiro para você, Beth, como que é isso na questão familiar? Existem os pais, eles têm mais propensão a rejeitar a questão, não necessariamente? Acho importante começar a falar, né? A Gabriela até comentou a dificuldade de reconhecimento da patologia, reconhecimento da dificuldade. A família toda, e principalmente a mãe, sofre um luto. E esse luto é muito difícil para a família, né? Porque eles têm a imagem do filho desejado, né? Imaginário, perfeito, né? E aí vem o filho com uma dificuldade específica e eles não sabem lidar, né? Agora, ocorre que a responsabilidade, o luto é um sofrimento muito forte para a mãe, né? Que ela mesma tem que refazer, que ela vai do luto até a luta, né? Quando ela se propõe a ir para a luta, ela vai ter atitudes diferenciadas e realmente vai em busca de tratamento. E aí, assim, a responsabilidade a gente percebe, né, no dia a dia, que fica muito em função da mãe, né? Agora, se a família se une, o pai, os irmãos, e a gente realmente pode acessar e dar orientações, a família fica um pouco mais integrada, o meio tem atitudes coerentes para realmente criar esta criança, né? Porque já com os ditos típicos já são difíceis, imagina com os atípicos, né? Então, as crianças típicas já têm, assim, uma discordância de criação. Agora, quando tem um autismo, uma dificuldade, uma patologia com deficiência intelectual ou síndromes, realmente é a dificuldade da família se conscientizar e agir de uma forma mais adequada. Então, realmente a mãe fica com essa tarefa e muitas vezes é abandonada, né? Existem separações por causa disso. Então, é uma proposta e a gente tem sempre o interesse de estar equilibrando essa família e buscando respostas e buscando meios para essa criança desenvolver de forma integral. Legal. Você falou aí de crianças típicas e atípicas. Eu gostaria, inclusive, de deixar uma recomendação. Não sei se vocês conhecem, se você já viu. Tem uma série na Netflix que é Atypical. Sim. Né? Eu assisti a primeira temporada, é uma série fantástica, que conta a história de um adolescente que tem autismo, a família dele, o convívio escolar. E eu também não tinha conhecimento, né, do autismo. E aí eu pude entender muitas coisas. Uma das coisas que eu reparei é que ele tinha muitas regras, ele precisava muito entender as regras. E quando você explicava as regras, ele entendia. Então, é uma coisa muito objetiva, né? Então, você tem que falar, olha, A é A por causa disso, disso e disso. E aí ele entende que isso pode, isso não pode, porque pode magoar alguém, pode fazer mal para uma pessoa, inclusive para ele mesmo. Também tinha a questão da ajuda familiar, que nem você falou, de entender as dificuldades. E também tinha a parte interessante, que é descobrir como aquele autista pode se desenvolver. Então, por exemplo, nesse caso, né, o menino, ele gostava muito de desenhar e era apaixonado por pinguins. Então, ele estudava tudo sobre pinguins. Ele assistia séries sobre pinguins e desenhava muito bem. Ao final da primeira temporada, ele descobriu que ele queria fazer faculdade de desenho, porque era uma coisa que ele fazia bem, e ele era muito bom também em matemática, então em fazer traços. Ou seja, a criança, né, a pessoa que é autista, ela vai se desenvolver, ela vai virar uma adulta, ela vai buscar uma profissão, ela vai, assim como qualquer outra, ela vai se desenvolver como qualquer outro ser humano, e talvez apenas com algumas especificidades diferentes, né? Isso. E eu queria que você abordasse um pouquinho sobre essa questão se é isso mesmo, se toda pessoa autista tem um comportamento muito regrado, como lidar com isso.
É importante, Larissa, trazer a informação de que o método, quando você trabalha com crianças com autismo, tem que ser estrutural. Porque toda criança, leve, moderada ou severa, né, com o nível de autismo, necessita dessa organização do meio. A organização do meio faz com que ele se encontre melhor, porque ele tem necessidade dessa organização. Porque ele pensa desta forma. Né? Então, para pensar de forma objetiva, quanto mais o meio for de forma objetiva, mais ele se encontra. E as crises até advêm de uma subjetividade, onde ele não entende o porquê daquilo, de que forma é. Então, sempre como a criança reage, e nós analisando o meio, verificando o meio, para estruturar esse meio, para trazer a integridade dele, né? Então, quanto mais, ou você também pode estar procurando sempre o interesse dessa criança e utilizar esse interesse, a gente fala das áreas fortes, né? Buscar esse interesse para trabalhar outras áreas, porque se ele é fixado num assunto, você usa aquele assunto para trabalhar outras áreas. Né? E você está falando do atypical, né? Ele é um autista de bom rendimento, então ele pode se comunicar. Tem alguns que não se comunicam, mas se comunicam visualmente, a gente consegue entender algumas coisas, né? E do atypical, ele se comunica e se expressa, então a gente começa a entender um pouquinho do universo do autismo. E esta forma de lidar é fundamental para que ele se encontre, buscando reforçadores para realmente desenvolver as habilidades. E eu falo sempre, né, as pessoas aqui não têm essa visão. Todos nós temos dificuldades específicas, né? Se eu não tivesse de óculos aqui, eu estaria péssima, né? Nem renderia nada. E aí, assim... Então, a gente tem que valorizar muito as nossas habilidades para buscar o que a gente se dá melhor na vida. Isso vale para tudo, inclusive para essas pessoas. E, inclusive, a Gabi comentou comigo uma vez que o William, né, o filhinho dela, ele gosta muito de coisas relacionadas à água, né? Sim. Adora ficar no banho, né, Gabi? Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Olha, Beth, mãe, ele é um peixe. É complicado. Porque assim, pode vir a ser uma habilidade dele no dia a dia, como mãe é complicado. Ele quer tomar banho, 10 banhos por dia. Se você não deixa ele tomar o banho, o que a gente faz? Procura desviar a atenção dele para que novas crises não ocorram. Às vezes isso funciona, às vezes não, né? E o que acontece? Ficou ansioso, ele quer todas as garrafas de água da geladeira para ele virar tudo na pia e depois encher. Ou ele quer ver a máquina de lavar roupa jogar água fora. É tudo relacionado à água, né? Eu até vi uma reportagem, um menino que tem um canal, né, autista, chama-se Nelson Marra. Ele disse que nessa idade ele também tinha essa característica. E que, na verdade, a água o acalmava. Ele falou, eu quase enlouqueci a minha mãe, porque eu queria abrir a torneira toda hora. Mas aquilo, para mim, era extremamente calmante. Ver gotas, ver água correr, era a visão dele na época. Então, eu consigo até entender o que o meu filho está tentando fazer. Ele está tentando se regular, se acalmar de alguma forma. Mas não dá. No dia a dia, a mãe sabe. Complica um pouco, não né? é tão fácil assim. Né? É desafiador. Essas tendências que eles têm. Tanto as de serem regrados demais, como as de, vamos dizer, estereotipias, ou que a gente chama, tem o termo técnico, mas eu vou chamar, né, como mãe leiga, de manias, né? Tem semana que o cardápio da semana é polenta a semana inteira. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Dá aquela economizada que vai polenta. Exatamente. Mas, por exemplo, muito complicado quando ele só quer atravessar a rua naquele mesmo lugar todos os dias. E você, por acaso, se esquece. Ou se o ônibus que a gente vai pegar, ele está esperando que é o que faça a linha subindo e venho da linha descendo. Ele já quer entrar no ônibus tendo crises. Enfim, esses são os desafios que a gente tem no dia a dia.
sabe? E além disso, também tem a questão de quando vai conviver com outras pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes tem um almoço, né, na casa da avó e, sei lá, o William quer brincar de carrinho, só que ele acaba despedaçando os carrinhos, né, Cris? E aí, como que vocês acabam lidando com essa situação também, Cris? Ele já fez o espaço dele, né? Porque assim, é que nem a Gabriela tá falando. Ou ele entra, eu tô na cozinha, ele entra pela sala e vai direto para a área onde tem a esteira do vô. Então ele já colocou aquele espaço dele. Eu que fico chamando, né? William, me dá um beijo na vovó, ele aparece. Mas senão ele entra já, não tem ninguém, pode estar cheio, mas é como se não tivesse ninguém, né? E ele vai lá para colocar os brinquedinhos dele na esteira. Em outros momentos, ele já entrou direto e já vai pro quarto da minha filha, que já fica mais afastadinho, mais solitário, né? Então agora, no começo era isso, agora ele já achou a esteira. Então é o espaço dele, é aquele espaço da esteira, ali ele fica naquele canto do chão, pula na esteira, da esteira pro chão, né? E aquele canto ele já fez para ele. Então tudo tá acontecendo aqui desse lado e aquele canto dele tá individual, como se não houvesse ninguém. Ele já fez mesmo aquele espaço porque quando temos festas em família, ele permanece no mesmo lugar. Pode ter 50 pessoas ou 2. Ele está confortável ali. É interessante isso. No mesmo lugar, As técnicas de intervenção é estudado o comportamento, né? E verificado qual a função daquele comportamento. E é subdividido em tarefas para mudança. A mudança brusca para o autista é desestrutural, né? Então, uma das técnicas mais utilizadas e que eu oriento muitos professores e tudo, é subdividir tarefas, analisar o que ele faz e vai associando a outros fatores. Então ele vai para a esteira e coloca tudo em sequência. Eu vou colocar outras texturas na esteira. Eu vou deixar pessoas perto da esteira quando ele chegar, porque ele vai ter uma pessoa ali para contatuar. Então eu tenho que criar formas para que ele saia daquela obsessão, né? E é importante dizer que eu sempre, assim, no diagnóstico, tem as comorbidades. Então, o autismo, as pessoas acabam nem entendendo, né? Que é associado a comorbidades. Então, eles têm toque, eles têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm a ansiedade, né? Então, as comorbidades são importantes a gente estudar para saber o que está mais desviante, para poder tratar com medicação de forma adequada, porque às vezes a obsessão é tão grande que eles não conseguem ter quebra de rotina. E aí tem que se realmente colocar o copo exatamente naquele lugar onde ele queria, né? E isso é uma obsessão, e a obsessão tem que ser tratada. Não dá para você tentar convencê-lo que o copo tem que sair daquele milímetro, né? Entendi. Porque eles têm os rituais. Isso, quando eles são compreendidos e apresentam esses rituais, tem que ser tratado. E a psicologia é assim, gosto muito do que eu faço, né? Psicologia é esplêndido, porque a gente vai criando formas para tirar ele daquela obsessão, daquele ritual, criando situações, associando situações diversas para ir quebrando um pouco aquela estrutura, mas aos poucos, sem crise, né? Sem... Criando um ambiente para ele poder entender, né? Isso, para que ele vá ampliando o seu campo de comportamento, vá ampliando. Porque senão realmente a tendência às vezes é se isolar, é ficar nos rituais, e a gente vai criando aos poucos algumas coisas. A gente tem que ser muito criativo, né? Os professores lá, a gente orienta sempre, que são os manejos terapêuticos, né? Que a gente tem que aos pouquinhos ir colocando outras coisas que têm uma função importante para ele, mas que ele consegue sair daquele metro quadrado e ampliar o campo social dele. E aí, falando nessa questão das dificuldades, uma criança autista, que ela não é tratada como deve ser, né? Às vezes não tem um remédio, não procura um tratamento, a família não busca entender o que está acontecendo. O que pode acontecer com essa criança no futuro? Eu costumo falar, assim, porque lá quando eu comecei em 1990, né, no trabalho, eu não tinha toda
percepção do que é o autismo e suas características, né? Hoje eu falo que eu respiro o autismo, né? Porque eu tenho várias crianças lá, várias crianças que passam em diagnóstico, né? Para fazer diagnóstico diferencial, porque as pessoas também acabam confundindo, né? E as crianças crianças, adolescentes e adultos, lá no início, eu perdi algumas crianças, porque eu não entrei com a intervenção, porque naquela época a gente não tinha noção. Hoje em dia, a gente salva crianças. Então, quando chegam crianças com 1 ano e meio, com crises, com comportamentos desviantes, com dificuldade de mudança de rotina, nós criamos um meio adequado e vamos tirando aquela criança daquele universo ritualístico. E aí, criando de maneira gradativa, a criança vai aceitando e vai abrindo o seu universo. Eu digo muito que parece que é uma flor desabrochando, né? Eu crio essas associações, mas eu vejo isso, né? E me arrepio inteirinha de falar sobre isso, né? Porque assim, é como se a criança fosse mesmo despertando para o mundo e entendendo que o mundo não é um bicho de 7 cabeças, que ela pode dividir as atividades dela sem nada ameaçá-la, né? Porque ela sente, às vezes, um pontinho que tem ali no cantinho pode ameaçá-la, né? E não ameaça, porque a gente vai mostrando e desmistificando aquelas situações do dia a dia e vai trazendo ela para o nosso mundo, né? É maravilhoso, porque você vai tirando a criança dessa condição. E você vai fazendo com que ela contatue da melhor forma possível e tomando conta sempre dessa questão da medicação, que é extremamente importante, mas uma medicação de forma bem regulada, né? Nada tão invasivo, para que realmente abaixe um pouco as obsessões, as ansiedades, as hiperatividades, né? E a criança pode ampliar também o campo dela de social, e isso faz com que ela desenvolva todas as suas habilidades. É maravilhoso. Hoje em dia eu consigo salvar muita criança, e antigamente, por falta de técnica, em 1990, nós não tínhamos. Hoje em dia, as técnicas comportamentais invadiram nossas condutas, bem como uma educação, como nós fazemos de forma bem estrutural, né? Com intervenções comportamentais, cognitivistas e de integração fonética, melhora muito o desenvolvimento da criança. Massa. Cris, agora eu queria voltar para você na questão do âmbito escolar. Você já teve, né, experiência com crianças autistas, e eu imagino que talvez as colegas tentem procurar você para tirar dúvidas, coisas nesse sentido. Isso acontece geralmente quando ou tem alguém na família, ou tem algum outro aluno que não é da sua sala, ou geralmente já vai para a sua sala? Não, atualmente não. Quando eu participava da sala de recursos, sim. Elas vinham buscar ajuda, né? Então a gente recebia orientações exatamente para a gente poder ajudar a colega em sala de aula, né? A gente tinha assim um ponto de vista que a gente conseguia observar na criança e a gente conseguia ajudá-las, né? Da melhor forma possível. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu já estou em sala de aula, né? E a gente tem as orientadoras que passa pela escola, olhando essas crianças e orientando. Mas quando a gente atuava direto com essas crianças, tinha bastante pedido de socorro, vamos dizer assim, entre aspas, né, das pro, pedindo ajuda. O que eu faço com esse, né? E eles já participavam da sala de recursos, né? Como eu falei para você, não tinha tantos, teve poucos. Lá na escola teve só ano passado teve só uma aluninha só, né? Que vem com laudo, né? Porque tudo tem que ser feito através do laudo, né? Porque até então a pessoa vai só buscando o que ela tem ali, né? E tentando fazer o melhor possível, porque falar qualquer coisa, né? Falar qualquer coisa antes de saber é prejuízo. Mas tinha bastante pedido de ajuda das professoras, né? E hoje você tem um aluno que é... Então, hoje eu tenho um aluno que diz que é autista, né? Eu cheguei na escola com essa fala, ele é autista, mas não tem um laudo dele.
Mas ele é um menino super inteligente, ele conversa, ele participa, né? Mas ele tem aqueles tiquezinhos que a gente vê que só o autista tem mesmo, né? Que eu estava conversando antes do programa começar. Se eu escrever qualquer palavrinha que eu escrever na lousa, por exemplo, Ribeirão, mas se eu não fechar aquele ozinho muito bem fechado, tá claro. E eu escrevo e eu olho para ver se tá tudo certo, porque eu sei que ele vai falar alguma coisa, ele consegue encontrar alguma coisa naquela letrinha. Vai lá, é assim. Vai lá e fecha. Se eu fizer um A, que eu não fizer aquele rabinho do A até o fim, ele vai lá e puxa, que tem que ser desse jeito. Então eu falo, muito bem. Não, é interessante como eles enxergam coisas que a gente não enxerga, né? É muito interessante. E o convívio com os colegas de classe, como que isso se dá? Às vezes, na hora do intervalo, pode ser meio assustador também para esse aluno, né? Não, o convívio com ele é muito bom. Ah, que bom. Porque ele deve ser... Não, certamente ele é um autismo muito leve, né? É o transtorno do espectro autista com boas habilidades, né? Isso. Então, aí fica até mais fácil de trabalhar, que nas escolas realmente conseguem fazer um trabalho. A diretoria de ensino aqui da região, ela está encaminhando várias pessoas, né? Crianças e adolescentes, para a associação quando tem um autismo mais severo, para realmente trabalhar em equipe interdisciplinar. Isso, porque nesse caso esse menino ele não precisa. Ele tem uma ótima leitura, né? Legal, melhor do que o dos outros até. E a gente vai fazer a leitura do dia, de um texto, ele quer ler. Então eu chamo ele para ler. Então é muito participativo. Mas ele tem essas coisinhas, né? Tem dia que ele não quer conversar com ninguém, ele tá em silêncio. Outro dia eu tô lá escrevendo, ele veio e me deu um tapa. Eu falei, que é isso? Eu falei, o que aconteceu? É porque quando eu fico nervoso, eu tenho que bater nas professoras. Ele falou. Bem assim, quando eu fico nervoso, eu falei, mas eu não te fiz nada, né? Não, mas quando eu fico nervoso, eu tenho que bater na professora. Eu falei, tá bom, muito bem. Na verdade, ele quis dizer que ele queria externalizar a raiva dele, né? Então, nós temos que canalizar isso para uma outra coisa, né? Então, quando você ficar nervoso, vem aqui só com almofada, né? Mas não a professora. Quer dizer, como ele tem compreensão, dá para fazer desvio dessas sensações. Porque ele quer dizer que ele está com raiva e precisa socar alguma coisa. Mas o alvo foi você. Foi muito engraçado. Nossa, foi um tapa forte. Ele veio e me deu um tapinha, né? Mas como ele é um menino forte, eu senti, falei, mas o que é isso? Mas ele falou bem assim, quando eu fico nervoso, eu tenho que bater numa professora. É o que a gente faz, né? A gente sente a raiva, mas a gente sublima essa raiva, externaliza de outra forma, canaliza, né? Mas ele não consegue canalizar. Então tem que ter alguém para codificar. Mesmo os autistas de boa capacidade intelectual, eles têm defasagens, né? E essas defasagens precisam ser trabalhadas, geralmente faz acompanhamento com o psicólogo, né? Para que ele compreenda a subjetividade das relações. E essas emoções que fluem, que ele tem vontade disso ou daquilo e não canaliza de forma adequada. Então, e aí fala-se do afeto do autista, né? Ele é muito afetivo. Ele me abraça o tempo inteiro. Cada um que aparece na porta, ele vai lá e abraça, e agarra, e aperta, e fala que ama. É muito errôneo dizer que eles não têm as emoções, né? Porque eles têm todas, mesmo o mais severo, ele expressa essas emoções, só que de forma não canalizando de forma correta, né? Então a gente realmente tem que ensiná-lo a expressar essas emoções, porque ele não consegue. É como eu falei, o autista ele entende o que ocorre aqui, está acontecendo aqui no meio, ele não consegue processar e emitir uma resposta integrada. Então, o que a gente precisa é fazer com que ele processe as informações que entram, porque todos sentem e entra a informação, só que ele não consegue processar de forma adequada e emitir uma resposta correta para o nosso meio. E isso é um trabalho um pouco árduo, mas que a gente tem que estar fazendo e ter proposta realmente, fazendo com que ele encontre caminhos. E Gabi, como é que é o William na sala de aula? Ele já chegou a estudar com alunos que não são autistas? Hoje ele estuda com amiguinhos que também são autistas? Como que é? Sim, a princípio, como ele tinha uma grande dificuldade comportamental e social, então eu consegui inseri-lo na creche, Tá. né? Consegui.
E o que acontece? Ele ainda não tinha o diagnóstico e as reclamações eram diárias. Mãe, ele fez isso. Ou mãe, ele tá completamente apático. Ou então, como usavam esse termo, né? Mãe, ele está fora do ar hoje. Tá desligado. Enfim, esse tipo de coisa eram praticamente diárias, né? Era muito difícil porque era um ambiente também que ele não gostava, porque tinha que se relacionar com outras crianças. Então, ele ia o caminho inteiro chorando muito, em crises mesmo diárias. Foi um ano de crises diárias matinais. Assim que ele abria o olho, ele já começava. Porque ele sabia que ele tinha que ir até a escola. Então, na parte escolar, ele começou a não render. Não rende. E ele gostava de duas coleguinhas. De duas coleguinhas que a professora colocava próximo a ele, porque o William também, apesar dele não gostar desse contato social, ele não tinha agressividade. Ele não partia para bater, nada desse tipo de coisa, né? Então, com o tempo, ele demonstrou sim já entender o ambiente, só que ele tinha aversão, era uma coisa assim, eu não quero, sabe? Eles têm muito isso, eu é que não quero, mas não é que também tá me agredindo. Entendi. Sabe? Então muitas vezes eu chegava, ele estava bem sim, com as duas amiguinhas sempre próximas, né? Até quando elas não queriam ele que ia atrás delas. Tinha a hora de dormir, era a hora preferida dele, que ele adorava, e arrumar a coberta dele. Ele entendeu toda a rotina escolar. É uma questão também que eu não entendo muito bem, acho que é até a medicação que os trabalha, deles também ficarem mais abertos a aceitar as intervenções. Porque se eles não quiserem, eu acho que não há quem faça mesmo eles fazerem alguma coisa. E né? Hoje, como que é assim? Então, aí teve esse primeiro ano de creche, foi bem complicado. No ano seguinte, ele foi para escola regular, seria o primeiro ano. E no final do ano anterior saiu o laudo. Entendi. Então eu pude informar na escola, olha, ele tem um laudo de autismo, né? Ele ainda ficou numa sala normal, não era sala de recurso, mas o comportamento dele já foi completamente diferente. O fato da sala de aula ter carteiras individuais, ele já gostou da escola. Entendi. Sabe? Ele achou ali um mundo dele, como ele faz na casa da minha mãe, era a carteira dele. Então ele se sentiu confortável ali e ele não apresentava problema algum com os colegas. E a professora fazia isso que a minha mãe comentou, de ter criatividade. Vamos supor, ela dava massinha de modelar. Ela falou, mãe, ele não pega, mas eu dei um palito para ele manusear essa massinha e ele aceitou. Então ela tinha essa criatividade, essa disponibilidade, sabe? O profissional que se dispõe a pensar, então, o que eu posso fazer? Como que eu posso, como sabe? Contornar isso, né? De um jeito que ele consiga. Ela tinha essa disponibilidade e ela era sozinha na sala. Então, eu fiquei muito grata a ela. E ele foi indo bem. Ele não tinha crises para ir à escola. Eu acho que ele se sentiu ali respeitado, aceito. Ninguém tava... Eu acho que as profissionais podem até dizer melhor, eles não podem sentir que você está impondo alguma coisa. Eles é que têm que se sentirem donos da situação. Você tem que contornar isso com muita sutileza. Então era assim que a professora fazia e funcionava. E ele ficou 3 meses e depois sim ele partiu para a Praesp. E aí sim que ele deslanchou no desenvolvimento, ele está muito melhor socialmente, compreensão. Anda falando bem, né? Falando bastante. Isso, ele fala melhor, se expressa melhor. Ele já não tem tanto essa timidez que ele apresentava antes. Ainda apresenta, né? Mas isso muito já reduzido, ele já tem um controle maior. E na escola, esse ano principal, ele só está tendo elogios, que ele está sendo participativo, tanto na sala de aula, como com os atendimentos que a Praesp faz, especializados, como TO, psicólogo, enfim, ele está se mostrando interessado em receber essa ajuda. Legal. Vamos dizer que é isso. E está indo bem, é interessante isso.
Outra coisa que eu ia abordar era isso, né? Que a gente fala muito da dificuldade de conviver com uma criança autista, mas com certeza quando surge essa proposta na vida é uma mudança radical que pode vir que depois da dificuldade, com certeza vai mudar a pessoa de uma forma positiva, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como você enxergou isso de uma forma positiva, como isso pode te mudar, assim, o que abriu sua mente para a vida mesmo? Olha, eu assim, me vejo uma pessoa antes do diagnóstico e depois. Porque muda assim, muda toda a sua forma de pensar, a sua forma de ser. Eu até descobrir, eu era, como eu posso dizer, eu tentava me cercar, eu tentava manter meu mundo perfeito. Quando você aceita, você liberta. Então, quando você aceita a situação, o tratamento vem para a criança e, consequentemente, para o seu lar. Sabe? Certo. Você não fica mais tentando fingir que não está acontecendo nada e o mundo está caindo na sua cabeça. É o famoso aceita que dói menos, né? É isso aí. É isso mesmo. Sabe? Você não tenta, quando você está em outros ambientes que não seja a sua casa, obrigar ou querer esperar que o seu filho tenha um comportamento igual ao do coleguinha, sabe? Porque é bonitinho, porque tem que sentar na mesa certinho. A gente sabe tudo que é típico, né? Então, quando você liberta isso, olha, ele é assim mesmo. Nossa, você respira, você solta. Não que você vá permitir que ele faça coisas, vamos dizer, erradas, né? Não pode bater no amiguinho. Isso ele ou as outras crianças. Isso é uma coisa de regra geral, né? E você tem que aprender a ter a resiliência, porque tem horas que o seu filho não vai aceitar o ambiente, você tem que vir embora. Então você tem que aprender a lidar com o quê? Não ligar para comentários alheios, olhares alheios, sabe? Porque quando a criança está em crise no meio da rua, que ele parou naquela estação de trem e não quer passar, naquela linha de trem de Ribeirão Pires, e até o guarda municipal quer te abordar. Nossa. Você está sequestrando esta criança, que ela não é sua, que está acontecendo com o seu filho. Você se manter calma, você se fecha, só vocês dois no seu mundo, para você conseguir trabalhar, para você conseguir. Olha, eu tenho que chegar até ali em cima. Então você não pode se importar com opiniões alheias, olhares, comentários, sabe? Porque é constante. Na rua, no ônibus, sabe? O que é triste, né? Muito triste, mas... É triste, mas... então, o que muda você como pessoa é isso. Não se importe com o outro, sabe? Isso foi de grande aprendizado para mim, porque é muito desafiador. Porque é uma coisa assim, não é que eu tô preparada. Olha, eu vou começar a me trabalhar, que eu vou começar, sei lá, fazer teatro na rua, então eu preciso me preparar para o público. Não. Não é a mesma coisa. Né? E para você, Cris, como é que foi conviver com crianças autistas e agora ter um neto, né, que tá dentro do espectro? Olha, eu não vou dizer nem só do autista. Eu vou dizer da criança com deficiência do modo geral, que foi muito gratificante o tempo que eu participei da sala de recursos, que chega pra gente todo tipo de criança, né? Não é só o autista. E é assim, é rico. É rico. Olha, quem não tem um contato, quem não quer, tem muita gente que não quer mesmo contato com uma criança deficiente, não coloco só o autista ou qualquer outra. É uma pena e é uma perda na vida dessas pessoas, porque elas não sabem o quanto que essas crianças ensinam a gente. O quanto que eu aprendi com essas crianças, o quanto que eu aprendi, assim, que nem a Gabi falou, com meu neto, o quanto a família interessada aprende, né? Sim, eu não digo assim, muito. Né? Em casa, as visitas que vêm em casa, tios deles, e tá todo mundo assim engajado na situação, né? Então olha ele com, vamos dizer assim, com olhos normais, não vê com repulsa, né? Então dó, aprende a conhecer o que é ser um autista, o que é um autismo, aprende com a situação,
E a gente, com outras crianças, com outras deficiências, a gente aprende também com eles, que nem eu tive que achar um caminho para o meu aluno, para mim ajudá-lo, né? E da mesma forma com outras crianças também, né? Uma criança ali que tem, vamos dizer assim, uma criança que não consegue escrever, que não consegue, a Beth pode falar melhor sobre isso, aquela criança com dislexia. Com dislexia, aquela criança que não se move na cadeira. Então, aquela criança... Tetraplégico. Aquela criança está falando pra gente, está falando pra mim como que eu tenho que me virar nos 30 com elas. Então, automaticamente, a gente vai buscar. Eu aprendi bastante, tem muito mais para aprender. Claro, agora a Beth me reacendeu aqui muitas coisas aqui dentro de mim que estavam apagadas. Então, é gratificante. Uma pessoa que tem o contato direto, a Beth pode dizer isso aí com mais propriedade, sim, mais né? propriedade, o quanto que a gente aprende, o quanto que essas crianças ensinam a gente, né? Abre, na minha visão, abre um campus, mundo, assim. Abre um mundo, É lindo o que ela está falando, né? Lindo o que a Gabriela falou, lindo o que a Cristina falou. O que a gente vê e o que a gente precisa, e elas falaram as palavras mais bonitas, né? Engajamento, resiliência, né? Então, quando a gente lida com uma pessoa que tem deficiência, a gente aprende muito. Vem trazer um suporte interno, porque se a gente é uma pessoa empática, a gente se coloca no lugar do outro e busca soluções. E isso é maravilhoso quando você está aberta ao mundo e você está aberta e tem uma força interna chamada resiliência, que é lidar com a pressão do dia a dia, mas ter suporte interno para buscar soluções. Eu acho lindo trabalhar com a deficiência. Há 30 anos que eu trabalho, há 30 anos que eu aprendo e aprendo sempre, mas sempre tem algo maior dentro de mim, que é o engajamento, é criatividade, é querer aprender, é ter flexibilidade e encontrar formas de poder ajudar aquela pessoa da melhor forma possível. Só mesmo nós que estamos aqui, e acho que somos umas pessoas empáticas mesmo, eu acho que a entrevista está sendo super alto astral, mas por causa da empatia, né? Da questão do ser humano que nós temos, e aí a gente realmente vai poder levar uma reportagem linda, maravilhosa, de muito engajamento aqui entre nós, viu? O propósito é isso, né? A gente, tanto da rádio, acho que as pessoas, no geral, elas precisam se abrir. A gente vive num mundo muito complicado, né? Eu não passei por tanta experiência quanto outras pessoas mais velhas, mas a gente vê que é um mundo muito, muito complexo. E às vezes as coisas são tão simples e a gente dificulta tudo. Às vezes tudo que a gente precisa é apenas entender que a gente tem um problema, que as pessoas têm problemas e que elas precisam procurar ajuda e que a gente precisa ajudar uns aos outros. É muito simples. A coisa é muito simples, né? É isso. É a gente se ajudar. Mas às vezes as pessoas se fecham tanto em si, ficam olhando pra si, o meu problema, a minha situação, o meu não sei o quê, e esquece. A gente é um mundo, são muitas pessoas, cada uma é diferente da outra. E às vezes eu fico imaginando se às vezes essas crianças, né, que às vezes, como você tinha comentado, que em algumas regiões tem aumento desses casos. Isso. E tudo é consequência, né? Tudo é consequência. Se está surgindo esse tipo de situação, foi por uma consequência de saúde, mas às vezes também pode ser por um motivo até espiritual, para mostrar pra gente que a gente precisa enxergar as coisas de uma forma diferente. Se a gente não enxergar, a gente vai se acabar, né? Isso. Se acabar. Exatamente. Vem Jesus Cristo falar, né? Do amor ao próximo. Eu acho que não tem profissão melhor que é o amor ao próximo, que é saber ser empático, se colocar no lugar do outro, né? E Jesus Cristo falava muito desse amor. Esse amor é saber olhar o próximo, respeitar, verificar a dúvida, a dificuldade do próximo e encontrar saídas dentro da nossa inteligência. Então Deus nos deu tudo isso para a gente fazer uso constante disso. Vocês já falaram quase o que eu ia falar, que é como se fosse um deficiente, uma caixa de segredo, né? É como se ele falasse, né? Vem descobrir.
Hashtag descubra. Não, é como se fosse... Você não sabe. Né? Eles dão uma diquinha ali, você vai por aqui, você vai por ali. Eu vejo, assim, esse tipo de criança, um deficiente, como se fosse uma caixa de segredo. Né? Agora aqui, se você quer me descobrir, você... É aquela você caixa vem. de tesouro, né? Exatamente. É uma caixa de tesouro. Teve uma mãe É uma que falou uma caixa de vez, né? Que é como se colocasse uma caixa fechada na frente dela e Jesus Cristo estava falando para ela, abra e venha caminhar para a vida. Exatamente. É o que Lindo, eu né? vejo. Falou, é o que eu tentei colocar aqui, é o que eu vejo. Eu tenho muito estudo, me formei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, mas o dia a dia, se você é um bom observador, você retira aprendizado constante e com a capacidade intelectual você vai ajudando aquela criança a se integrar cada vez melhor. Isso aí. mesmo. Bom, a gente está quase no finalzinho já. Antes de finalizar, Beth, eu gostaria que você falasse como que as pessoas podem saber mais sobre o assunto. Tanto as pessoas que não conhecem, não tem ninguém, apenas querem conhecer por conhecimento puro. E também as pessoas que talvez tenham identificado as crianças como buscar ajuda nesse sentido. Nós temos o privilégio de ter aqui em Ribeirão Pires uma grande associação, que é a Praesp. Eu já trabalho lá há 30 anos. A Lair Moura já trabalha há 50, que foi a fundadora e hoje é a superintendente, né? Leonice Moura fez um trabalho maravilhoso, minha orientadora técnica. Eu acho que a gente faz um trabalho maravilhoso lá na associação. Eu ainda estou gatinhando, são 30 anos e elas já estão lá adultas, né? 50 anos de associação. Então a Praesp, Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência de Ribeirão Pires, atende o grande ABCDM, a gente faz um trabalho maravilhoso aqui, atendemos 2.000 pessoas, né? Essas pessoas são atendidas, que nós temos o trabalho do CER, né? Centro de Reabilitação do Ministério da Saúde, né? E aí nós fazemos um trabalho maravilhoso para deficiência física, intelectual, auditiva e visual. E atendemos aí uma quantidade muito grande de pessoas para que realmente as pessoas sejam reabilitadas. Elas precisam se reorganizar, se reabilitar para ser incluídas com dignidade na sociedade. Então é um trabalho maravilhoso feito aqui em Ribeirão. Se vocês quiserem conhecer, é na rua José Alvarez 84, Centro Alto de Ribeirão Pires. O telefone é 2504-9050. Nós estamos lá à disposição. A Praesp tem 6 grandes unidades para trabalhar em reabilitação. Eu sou coordenadora da unidade de autismo, né? E temos 6 grandes unidades, são 340 funcionários engajados realmente na reabilitação do ser humano e fazer o melhor. Nós temos a entrada da associação, nós temos um diagnóstico, então nós temos o centro de diagnóstico, onde tem fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nós temos neurologista, psiquiatra, tudo para fazer uma avaliação para a pessoa com deficiência, para realmente ter uma avaliação digna, para a gente saber qual é a defasagem e o que melhor fazer com o desenvolvimento da pessoa, né? E aí nós temos os atendimentos específicos que são encaminhados e feito um bom trabalho. Eu espero muito que os governantes, que o município, o nosso prefeito, né, olhe muito para a associação. Nós temos muitas crianças com autismo aguardando vaga e nós precisamos de um trabalho cada vez mais digno, e eu queria muito chamar a atenção dos nossos governantes para realmente apoiar a causa, e uma causa que é feita com muita dignidade na educação, saúde e assistência social. Nós trabalhamos com muita resiliência interna e muita dignidade do ser humano para poder desenvolver todas as potencialidades. É um trabalho de excelência, um trabalho que eu vejo que é um trabalho de primeiro mundo e que nós temos aqui em Ribeirão Pires, feito com muito carinho e dedicação, e principalmente com profissionais interessados e
os profissionais são especializados para lidar com cada dificuldade, tá? Então, gostaria de deixar aqui, falo de novo o telefone para poder as pessoas procurarem. É 2504-9050, para a gente estar ali à disposição para vocês, para ir buscar suas reabilitações físicas, neurológicas, para dar o melhor para a população. Muito obrigada. Bom, desde já eu quero agradecer a vocês a participação. Quero agradecer a Gabi pela sugestão do tema, que é um tema importantíssimo. A gente vai vivendo, aprendendo, né? Eu que quero agradecer a esse espaço que vocês abriram, né, para a gente divulgar sobre o autismo. Na verdade, minha ideia sobre o tema surgiu no final do ano, quando eu vi na televisão no Natal, que uma criança pediu para o Papai Noel amigos. Uma criança autista escreveu uma cartinha para o Papai Noel porque ele queria amigos. Ele não conseguia conviver no recreio, por isso as crianças se afastavam dele, riam dele. Isso me sensibilizou demais. E assim, depois que a mãe publicou essa carta na internet, surgiram milhares e milhares de amigos entrando em contato com ele, querendo ser amigos dele. Legal. Então, eu tive a ideia, né, de falar com vocês para a gente falar sobre a causa, porque o alcance da internet me impressionou nessa história. Sim. Sabe, o alcance dos programas e a importância. Então, se uma mãe desesperada, sabe, perdida, ouve esse programa, ela já sabe o que fazer. Então, a importância que tem a informação, a dedicação a essa causa, sabe? Se alcançar uma família já está salva, uma família já sabe o que fazer, tem uma direção. Então, essa é a importância e eu agradeço o espaço e a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Cris, quer deixar o seu recado aí para os ouvintes, professoras também, enfim? Meu recadinho que eu deixo como professora da rede, né? Mães que estiverem assim nos ouvindo, né? Que perceber que seu filho tem alguma diferença, que tem alguma coisinha que está saindo fora dos padrões normais, vão em busca, porque vai ajudar seu filho. Primeiro que vai ajudar seu filho, depois a própria pessoa, a família e a vida dele em sociedade. Sim. A sala de aula já é um movimento de sociedade na vida dele. Então, ele tem que, a partir daí, ele tem que começar a se sair bem, né? E se ele começar essa pequena sociedade, que a gente tem a primeira sociedade dentro de casa. Sim. A segunda eu entendo que é dentro da escola, que é onde ele vai se reunir com os amigos, né? É o segundo contato social, na minha visão. O terceiro será a sociedade mesmo aí fora no mundo. Então, se ela começa a perceber isso já dentro da pequena sociedade que é dentro de sua família, né? E depois, a segunda na escola, é onde vai começar a aparecer as diferenças, onde vai começar a aparecer as dificuldadezinhas. Então, que elas corram com seus filhos, para que a gente consiga fazer um bom trabalho em equipe, escola e família. Obrigada. A gente que agradece. Beth, quer deixar seu recado? Vou deixar um recado aqui no dia 2, agora, que é hoje teve, né, palestras, e amanhã também terá palestras na associação. Então, eu estou divulgando para as pessoas realmente procurar a associação para as palestras. Nós teremos uma palestra de 40 horas, um curso mais específico, ou um pouquinho menos, né? Mas vai ser um curso que as pessoas vão ter um entendimento do autismo, quais características, como lidar. Para a população em geral? E a população em geral. E aí vai ser aberto daqui 2 meses. Esse curso intensivo, né? Então fiquem atentos, liguem para a associação, se informem, que a gente vai ter qualificação para os profissionais, né? E os pais também, tá bom? Quer deixar o seu recado para os ouvintes? Às vezes uma pessoa que procura ajuda ou quer conhecer mais sobre o assunto. Pode muito lá, a nossa associação se coloca à disposição. Quero muito que vocês procurem, divulguem e busquem tratamento. Não durmam no ponto, né? Não deixam passar.
busquem tratamento, porque quanto antes, melhor, e o seu filho pode desenvolver muita capacidade e essa condição melhorar muito. Não deixa de ser autista, mas melhora muito a condição, tá? Então, quero agradecer aqui a rádio, quero agradecer toda a disponibilidade de vocês, Cristina, Gabriela, Larissa, Rafael, né, que estão aqui, e dizer que nós estamos juntos por uma causa. Muito obrigada, viu? A gente também agradece e vamos trabalhar, né? Vamos sempre trabalhar para entender aquilo que está fora do nosso ambiente, né? Nós que somos pessoas que temos todas as partes do corpo, não temos nenhuma dificuldade intelectual, a gente tem que ajudar quem tem essas dificuldades, né? Então, a gente está aqui também para ajudar. A Jovem RP quer ser uma rádio justamente de prestação de serviço, para auxiliar nesses momentos, e não só para tratar de notícias trágicas. A gente quer falar das coisas boas e como ajudar o próximo também. Então, muito obrigada por terem vindo. Também gostei muito do bate-papo, aprendi bastante. E é isso aí, vamos se ajudar. Bom, ouvintes, então até a próxima. Espero que você tenha gostado desse especial. Se tiver dúvidas, manda pra gente, procura pra ESP se precisar. E é isso aí, até a próxima. Na próxima terça-feira tem programa novo aqui. Acompanha a programação da rádio para você saber mais, tá? E estamos juntos. Um abraço e até logo. Você ouviu na Jovem RP, especial Dia Mundial de Conscientização do Autismo.